Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre tudo aquilo que eu li no mês de janeiro. Gente, 2023 já começou assim com muita leitura boa, inclusive com releituras. Eu vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Eu comecei o ano com uma releitura do projeto Lendo Christie, porque foi um livro que eu li há muitos anos antes de ter o projeto, então eu tava com vontade de reler, e é o livro mais famoso da Rainha do Crime, um dos livros mais vendidos do mundo, que é E Não Sobrou Nenhum. Aqui a gente vai conhecer 10 pessoas, 10 desconhecidos, que acabam recebendo cartas aleatórias, cada um de uma pessoa que eles conhecem, para passar ali o final de semana na misteriosa Ilha do Soldado, que é uma ilha ali que tem muita especulação sobre, não se sabe quem comprou, mas todos eles de alguma forma acabam indo para essa ilha. Só que quando eles chegam lá e eles estão se conhecendo em um jantar, começa a tocar um disco listando o que cada uma dessas pessoas fez. Cada uma delas cometeu algum crime terrível e nunca pagou por eles. A gente vai ter essas 10 pessoas tentando entender, né, o que tá acontecendo, por que elas estão ali, quem realmente, né, colocou todas elas naquele lugar, e principalmente tem um poema na parede que é uma rima infantil e cada uma das pessoas começa a morrer de acordo com esse poema. O que acontece, lógico, é que não tem mais ninguém na ilha, o mar tá com a maré muito alta, então também não tem como ninguém vir resgatar essas pessoas, e isso significa que quem tá matando as pessoas ali é algum deles. Mas quem? E por quê? Esse livro, quando eu li ele em 2018, se eu não me engano, eu achei óbvio quem era, por questão de motivação mesmo. Mas na época eu não tinha noção que o mistério ele pode ser bom, mesmo que você descubra antes do tempo que tá acontecendo. E hoje em dia eu já tive uma percepção diferente, porque, primeiro, quando eu reli esse livro, eu vi que era mais óbvio ainda. Desde a primeira página, fica claríssimo quem está por trás de tudo. É dito várias vezes durante a história. Você percebe ali quem que tá conduzindo tudo, pra que lado que a coisa tá indo, questão de motivação. É muito óbvio, mas ainda assim é um mistério muito bem construído. A história, ela te leva a pensar que qualquer uma dessas pessoas pode ser quem está por trás de tudo. Então, ele é um ótimo livro. A própria Agatha amava esse livro porque ela teve dificuldade pra escrevê-lo, ela teve dificuldade pra construir esse mistério, e não é à toa que é um dos livros mais vendidos do mundo e é o livro mais famoso dela, porque ele é realmente muito interessante. Você percebe como ela não só consegue construir um bom mistério, mas como ela vai mudando de um personagem para outro, e você tem ali a visão, os pensamentos, o ponto de vista de cada uma dessas pessoas, e cada um deles faz sentido de alguma forma. Foi uma ótima releitura, eu acabei dando para ele 4,5 estrelas. Eu acho que ele ainda poderia ser um pouquinho mais complexo, mas eu gostei demais de poder ter relido E Não Sobrou Nenhum. Ainda falando de releituras, gente, no ano passado eu fiz ali todo um jogo com vários rounds lá no Instagram, então se você não me segue, por favor, não deixe de me seguir, porque muitas das leituras que eu escolho por lá, vocês me ajudam a escolher, e eu dei várias opções para as pessoas para escolher, né, qual seria ali o meu mangá do ano. Eu faço todo ano isso, né, de um ano um mangá. O escolhido, assim, que esmagou os outros foi Attack on Titan, do Hajime Isayama. E, gente, eu tive uma ótima experiência, porque eu já tinha lido o primeiro volume há algum tempo, e eu já tinha visto os primeiros episódios do anime. E aqui eu vou falar já de uma vez dos 3 primeiros volumes que eu li no mês, pra ficar mais fácil. A gente tem o nosso futuro, em que o mundo foi quase totalmente tomado por titãs. Essas criaturas enormes e humanoides que gostam de se alimentar de seres humanos. O resto da população que sobrou resolveu ali se reunir em um lugar, em uma cidadela, onde eles criaram uma muralha enorme ali de 50 metros, porque o máximo que os titãs alcançam é de 15 metros, e aí tem um pouco da cidade, aí tem outra muralha, aí tem mais a cidade e uma última muralha para proteger ali a grande hierarquia do mundo, né, rei e tudo mais. E aí a gente tem aqui os nossos 3 protagonistas, que são 3 crianças, que são melhores amigos, que é o Eren, que vive ali com sua mãe, com seu pai, que é médico, a Mikasa, que passou por uma experiência traumática e acabou ainda criança indo morar com a família do
do Eren, e a gente tem o Armand, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é um garotinho extremamente inteligente. E essas 3 crianças vão presenciar algo horrível, que é que num belo dia aparece um titã colossal, que é maior do que a muralha de 50 metros, sabe? Algo nunca visto antes. Ele acaba destruindo, o que acaba fazendo com que os titãs menores entrem e comam parte da população, e é aí que a gente vai ter uma grande tragédia acontecendo, principalmente na vida do Eren. Isso vai fazer com que ele crie um ódio mortal pelos titãs. Ele já tinha muito isso da questão de querer ter mais liberdade, de sair daquele lugar. A Mikasa, o ponto forte dela é isso de ela ser muito ágil, de ela ser forte, todo mundo tem medo dela, porque ela é assim maravilhosa, e o Armand ser assim um cara cheio de estratégias, de planos, de focar mais nessa coisa da inteligência. E essas 3 crianças vão crescer, vão fazer parte de um grande exército que existe ali, e esse exército tem várias funções, seja retomar parte do território que foi pego pelos titãs, seja matar essas criaturas, seja aprender mais a respeito delas. E o que vai acontecer é que no primeiro volume a gente tem mais foco no Eren, no segundo volume a gente foca mais no passado da Mikasa, e o terceiro é mais focado nas estratégias do Armand. E o mais legal aqui, gente, é que vai ter um grande plot twist logo no primeiro volume, que você fica chocado quando eles já estão no exército, quando de repente existe um novo ataque e algo assim bizarro acontece que você não tá esperando. E aí é que vai entrar um grande desenvolvimento da história, que vai trazer um nível de complexidade que eu não tava esperando. Eu achava que ia ter uma reviravolta, mas eu não esperava que fosse do jeito que foi. Eu tô gostando bastante da trama em si, pra onde a trama tá indo, a gente vê muito, né, desses protagonistas, mas também de outras pessoas que estão ali no exército, que vivem naquele lugar, cada uma com seu dilema moral, cada uma querendo salvar o seu povo de alguma forma, ou salvar sua própria pele, cada uma tendo a sua própria maneira de enxergar esse mundo, né, e os problemas que eles têm que lidar, vivendo ali, naquele espaço limitado, onde eles vivem em terror constante, né, de serem mortos por esses titãs, e vai ter um plot twist que, assim, gente, nossa, trouxe, de fato, uma complexidade pra trama que eu estou adorando, e eu não faço ideia pra onde a história vai a partir do final do terceiro volume. Assim, a respeito das ilustrações, é uma coisa que não tá me agradando tanto, porque eu sinto que o Isayama, ele não tem, assim, tantos detalhes na hora de ilustrar os seus mangás. Ele dá, assim, mais enfoque, sim, pras pessoas, né, pra cara deles, expressões, mas como é um mangá que tem muita luta, muita batalha, às vezes, essa parte da ação é muito borrada. Às vezes eu fico meio confusa do que tá acontecendo, principalmente, tipo, o background, ele não tem muita coisa, sabe? Às vezes, pra representar pessoas, ele faz meio que um X. As ilustrações não estão me agradando, mas a trama, sim. Os 2 primeiros volumes eu acabei dando 4 estrelas, e o terceiro eu dei 3 estrelas e meia, mais porque essa coisa mesmo da ilustração foi o que me pegou. Mas, é o que eu disse, a história em si, eu tô gostando bastante. Amo a música de abertura de Attack on Titan, só queria fazer esse disclaimer. Depois disso, gente, eu li 3 graphic novels maravilhosas, e eu comecei com Basketful of Heads, Cesto de Cabeças, do Joe Hill e do Leo Max. Aqui a gente vai conhecer a Juni Branch, que é uma jovem que acaba passando as férias ali numa ilhazinha no Maine, junto com seu namorado, que é um policial ali local. E o que acontece é que um belo dia eles estão tomando conta do grande casarão do chefe de polícia, quando de repente um grupo de foragidos da polícia acaba escapando e acaba sequestrando o namorado da June. E a June, no seu desespero ali, ela acaba pegando o que tá às suas mãos, que na casa tem uma coleção de artefatos vikings, e ela pega um machado ali pra se defender. Como ainda continua ali um foragido que tá na casa, né, ali de olho pra saber, né, se às vezes tem alguém escondido, ela vai, corta a cabeça dele, e de repente, a cabeça, ela começa a falar, a interagir, a viver normalmente separada do corpo. E aí você fica tipo, o que tá acontecendo? A própria June fica sem entender. E aí é porque o machado viking é, na verdade, um artefato muito especial. Só que conforme ela vai desvendando essa trama, essas pessoas foragidas que sequestraram o namorado dela, a coisa vai ficando mais complexa e mais cabeças vão rolar. Gente, eu gostei bastante dessa graphic novel, porque é o primeiro volume de um selo que o Joe Hill criou, que é de histórias de terror, cada uma escrita por uma pessoa diferente, ilustrada por uma pessoa diferente, e esse eu acho que é um ótimo início, sabe, pra esse selo, porque a gente tem o Joe Hill o tempo inteiro ali, na construção dos personagens, no lugar, lógico, a gente tá falando do Maine, lógico, algumas referências a Stephen King, que é o pai dele, então faz sentido, e eu gostei bastante de
como a gente acompanha essa protagonista e do quão interessante ela é. E como a gente vê também como as pessoas são naquela cidadezinha. Como todo mundo se conhece, como você não pode exatamente confiar em todo mundo, como todo mundo tem ali os seus próprios segredos. Eu gostei dessa construção da história, eu gostei pra onde a história foi. Tem alguns plot twists que eu não estava esperando e eu gostei das ilustrações. Eu achei que condiz muito com o tipo de história que o Joe Hill quis trazer aqui. Então foi uma ótima experiência pra mim. Eu achei que foi uma ótima forma de inaugurar esse selo e eu acabei dando pra ele aí 4 estrelas. Logo depois disso, eu já li outro quadrinho desse mesmo selo, que foi o Bosque Profundo, The Low Woods. Eu acabei lendo porque a Rô, do Biblioteca da Rô, ela me falou que eu tinha que ler, porque ela sabe que eu gosto muito de Carmen Maria Machado, e essa é uma HQ da Carmen Maria Machado, em que a gente vai conhecer aí 2 adolescentes, a Vi e a El, que vivem numa cidadezinha na Pensilvânia, que é uma cidade onde existem ali muitas minas, que ela é conhecida por ser uma cidade mineradora, e que há muitos anos parte do solo tá queimando por conta, né, de alguns incidentes que aconteceram nas minas. Então, todo mundo naquela cidade acaba tendo alguns problemas de saúde. É uma cidade ali que é muito fechada, que é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Só que essas 2 adolescentes vão passar por uma experiência em que elas estão num cinema e, de repente, elas acabam dormindo no filme. E quando elas acordam, elas sentem que tem alguma coisa errada com os corpos delas. Que alguma coisa aconteceu nesse curto espaço de tempo. Só que elas não sabem o que. E elas vão começar a explorar mais esse respeito. E aí a gente vai ver que tem, assim, homens monstruosos nas florestas, tem criaturas bizarras que a gente não entende. Então vai misturar muito algo do realismo com essa coisa da fantasia e do terror. E a Carmen Maria Machado, eu conheço ela por conta do melhor livro de não ficção que eu já li na vida, que foi no ano passado, que é o Na Casa dos Sonhos, onde ela fala a respeito de um relacionamento abusivo, físico e psicológico que ela viveu com uma outra mulher. Esse é um tema que ela fala muito. Ela fala muito a respeito de feminismo, de violência, do que as mulheres enfrentam, sejam elas LGBTQIAPN+, ou não, o que a mulher vive no dia a dia, as coisas difíceis que elas precisam enfrentar, infelizmente. E isso aparece aqui com tudo. Eu não vou dar spoilers, mas foi uma coisa que me pegou muito, que eu acho que foi o momento que eu falei assim, isso é a Carmen Maria Machado, porque até ali eu tava, tá, ok, tô entendendo, tô achando ok a história, mas no momento em que começam a ter certas revelações que te quebram, que te colocam vários dilemas, que você se coloca no lugar das personagens e percebe o que tá acontecendo, é um soco no estômago. Mas foi uma experiência, assim, incrível, porque a Carmen Maria Machado, ela consegue contar histórias com várias camadas que vão ficar na sua cabeça. Você vai ficar pensando sobre, você vai refletir. Eu acho, sim, que é uma história que merecia um design um pouco melhor, que tivesse mais a ver com a proposta. Eu, particularmente, não gostei tanto, assim, das ilustrações da Dani, mas a história em si, gente, é excelente, eu super recomendo, mas tem muitos gatilhos, já aviso, mas eu acabei dando 4 estrelas, porque eu também adorei. E aí, eu li, gente, o primeiro volume de Hotel. Hotel, do John Lees, que tem ilustrações do Talaji, foi uma experiência incrível e uma grata surpresa, porque eu não sabia nada. Eu achei no Kindle Unlimited, eu gostei ali da capa e falei assim, vou julgar um livro pela capa e vou ler. Aqui a gente tem uma graphic novel, onde a gente vai conhecer um hotel que aparece ali na beira da estrada da Rota 66. E ele aparece quando ele quer, pra quem ele quer. E a gente vai acompanhar em cada capítulo um novo hóspede entrando naquele hotel, conhecendo o hotel e tendo experiências bizarras, cada um em um quarto. E são experiências bizarras mesmo, gente. A primeira história, por exemplo, a gente conhece uma moça grávida que ela é extremamente abusada no relacionamento dela e ela decide fugir. E ela vai encontrar refúgio nesse hotel. E ela vai começar a ter pesadelos com essa criança muito reais e muito bizarros. Sério, a hora que tem ali uma revelação, que vem um plot twist, eu fiquei assim, meu Deus. Eu nem sei explicar, não é? As histórias ali, elas misturam momentos de indignação, de nojo, de puro terror, dessa bizarrice que você não tá esperando, de plot twists que vem assim, que te pegam e você fica completamente desorientado. E eu amei, eu amei. Eu acabei dando 4 estrelas e meia. Já peguei o segundo volume e eu não sei se tem continuação depois disso, mas eu espero que sim, porque é algo que pode ir além, sabe? Porque a gente tem ali momentos em que cada capítulo vai culminando em uma grande história, sabe? Que tá acontecendo nesse hotel, que também é bizarro. Então, eu
Amei, gente, eu adorei, é muito meu estilo. Eu diria que me lembrou muito algo que o Junji Ito faria, sabe? Mas com essa pegada também mais de um terror que vai pra uma coisa meio Stephen King, Joe Hill. Então eu achei, assim, maravilhoso e eu mal posso esperar pra ler o próximo volume. Eis que eu li Tales from the Cafe, do Toshikatsu Kawaguchi, segundo volume da trilogia Antes que o Café Esfrie. Aqui a gente vai continuar tendo, né, como o grande protagonista da história esse café, o Funiculi Funicular, onde as pessoas conseguem viajar no tempo. Existe ali um determinado assento onde tem uma fantasma que se levanta uma vez por dia. Quando esse assento fica vago, a pessoa pode sentar lá, ela tem uma série de regras para seguir e ela precisa ali tomar o café antes que ele esfrie para que ela possa voltar pro tempo presente, sabe? Não ficar preso no lugar daquela fantasma. O que pode facilmente acontecer, porque, por exemplo, se você vai pro passado, encontrar uma pessoa que, por exemplo, não tá mais ali, que você tá reencontrando depois de tantos anos e você tem tanta coisa pra falar, pode ser que você esqueça de tudo ao seu redor. Mas o mais interessante aqui de todas as regras, inclusive nesse segundo volume a gente vai ter mais regras ainda, é que tem toda essa questão de você não poder mudar o passado. Não importa o que você faça, não é uma questão de efeito borboleta, por exemplo. Se você mudasse tal coisa, aconteceria. Não importa o que você tente fazer, não tem como mudar. Então, tem muito dessa questão de, então por que você iria pro passado, ou futuro, ou sei lá, se você não pode mudar nada? E aí entra a questão de muitas palavras que não foram ditas, muitos adeus, sabe, que as pessoas não tiveram chance de se despedir das outras, muitas coisas que foram deixadas no ar, que nunca se concretizaram, que nunca foram faladas, expressadas. E assim, esse foi um volume que eu chorei bastante. Eu chorei muito no primeiro, inclusive, se você quiser, se você tiver interesse, porque Antes que o Café Esfrie foi um dos melhores livros que eu li em 2022. Eu até fiz aí um diário de leitura, basicamente, né, um vlog. Vou deixar tanto na descrição quanto nos cards pra você conferir, porque foi uma experiência, assim, incrível, principalmente pro momento em que eu tava. E eu gosto muito de como o Toshikatsu Kawaguchi, ele escreve de uma forma muito simples, mas ele também consegue trazer muitos sentimentos, né, aflorados na gente e passar mensagens que são de conhecimento ali comum a respeito de aproveitar a vida, de aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, de mostrar que a gente ama alguém, sabe, de dizer as coisas enquanto é possível, e ele tem essa sensibilidade na hora de contar a história. No entanto, eu preciso dizer que esse segundo volume, ele não me impactou tanto quanto o primeiro. Eu acho que o primeiro são histórias que estão ali levemente conectadas entre elas, mas que cada uma aborda um personagem, e aqui a gente também tem isso, são histórias individuais, mas que também se conectam, porém elas têm um tema em comum, que é o tema da morte. Enquanto no primeiro a gente tem pessoas voltando no passado por diversos motivos, aqui o tema principal é a questão da morte e da felicidade, de seguir em frente após a perda de alguém, né, da culpa, de talvez, será que eu posso seguir em frente, será que eu posso continuar, e por aí vai, que é muito válido, o que é especial. Eu chorei muito lendo, mas eu acho que o primeiro me impactou muito mais. Ainda assim, gente, eu adorei Tales from the Cafe, eu mal posso esperar pra ler o terceiro volume, então eu super recomendo, né, essa trilogia pra vocês, pra quem gosta de histórias de viagem no tempo, mas que possuem uma sensibilidade muito grande. Eu acabei dando pra ele 4 estrelas, e sim, eu gostei muito desse livro. Mantendo aí o costume, né, de todos os meus vídeos de leituras mensais, o último livro que eu falo é sempre o livro que eu mais gostei de ter lido. E o livro que eu mais gostei de ter lido em janeiro, gente, foi Blind Willow Sleeping Woman, do Haruki Murakami. Gente, esse é um livro de contos do Murakami, tem 24 histórias. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu sempre faço um vídeo resenha separado de cada livro do Murakami, então aí eu vou entrar em mais detalhes, vou contar cada história e tudo mais. Mas o que eu posso dizer aqui, gente, é que tem 24 histórias. Lógico, uma ou outra aqui pra mim foi esquecível. Passou. Eu li, eu absorvi naquele momento e ok. Mas ele tem muitas histórias marcantes. Tem aqui, por exemplo, uma história que é Crabs, que é provavelmente a história mais nojenta que eu já li, sabe, do Murakami, e que ao mesmo tempo ela é extremamente profunda. Por exemplo, The Mirror, que é uma história sobre o duplo, eu não tava esperando e foi incrível, sabe? Me lembrou
até Minha Querida Sputnik, A Folklore for My Generation, que é uma história simples sobre dois rapazes que estudavam juntos e que se encontram, né, no futuro e começam a conversar sobre namoradas que eles tiveram e como que isso afetou a vida deles. Birthday Girl, que a gente tem ali uma história de realismo mágico, uma moça tá ali completando seus 20 anos e ela trabalha como uma garçonete. Num dia ela vai levar a comida pro dono, né, que ninguém conhece, o dono, né, desse lugar onde ela trabalha. De repente, ele descobre que é aniversário dela e oferece pra ela um desejo que é o desejo que ela quiser. E é muito interessante porque é uma daquelas histórias que o final você fica tipo, o que que isso quer dizer? O Murakami, ele tem muito disso e eu vi isso muito aqui. Você não sabe pra que lugar a história tá se encaminhando. E isso é muito interessante, de você ficar tentando adivinhar o tempo inteiro o que vai sair dali, sabe? Geralmente são reflexões, como por exemplo, tem uma aqui que é The Year of Spaghetti, que é o ano do espaguete, que é sobre um cara que ele passa um ano comendo espaguete todo dia. O último parágrafo, ele me pegou de uma maneira, você fala, cara, isso é o Murakami, sabe? É a essência do Murakami. Uma história, às vezes corriqueira, às vezes com elementos mais mágicos, de fantasia ou de terror, mas todas têm uma grande mensagem, todas têm uma grande metáfora, e se você para pra analisar, você fica completamente impactado. Tem também, ó, The Kidney Shaped Stone That Moves Every Day, que é um cara que tá escrevendo uma história sobre uma pedra que tem a forma de um rim, que muda de lugar todos os dias, e que parece, assim, que eu tô falando pra vocês, que é uma coisa mas tem todo sentido dentro da história, da construção desse personagem e do que ele tá vivendo na sua vida. A gente tem também aqui um que eu amei, que é o Shinagawa Monkey, que a gente vai ter uma mulher que ela começa a não lembrar do seu nome, a ponto de que ela lembra tudo, mas se ela tiver que falar o nome dela, ela não lembra. A história, ela segue normal até um ponto e de repente ela tem uma coisa assim, uma virada que você fala, cara, eu não tava esperando, e no final, tipo, eu tô chorando com uma coisa que eu jamais imaginei, porque a história foi pra um lugar que é completamente fora da caixinha. E eu acho que isso é muito especial no Murakami. A gente também tem aqui capítulos que aparecem em outros livros, como Minha Querida Sputnik, como em Norwegian Wood. Então você percebe que ele escreveu primeiro esses contos e depois ele foi desenvolver o romance a partir disso, né? Ele mesmo fala aqui no começo, na abertura, na introdução, que ele gosta de escrever contos entre os romances que ele tá escrevendo. É uma forma dele continuar exercitando a sua cabeça, mas também tirar um tempo ali para criar uma história nova, sabe? Rápida, com começo, meio e fim, e é isso. Tem até mesmo uma história aqui que eu amei, que é a Chance Traveler, que ele fala de uma história pessoal dele, de algo que aconteceu com ele e que ele vai falar muito a respeito de se existem coincidências, se não existem, o que a gente escolhe ver, o que a gente escolhe não ver, os sinais que a gente recebe, se a gente recebe sinais ou não, sabe? Se são apenas coisas que acontecem, e é muito legal isso, sabe? Então aqui tem um Murakami pra todo mundo. Então foi a minha coletânea favorita do Murakami até agora. Eu gosto muito de O Elefante Desaparece, mas eu acho que essa daqui supera, porque tem realmente muitas histórias que me marcaram. Eu acho que O Elefante Desaparece, a gente tem histórias mais esquecíveis, apesar de terem algumas que são minhas favoritas da vida, e aqui eu tive mais experiências positivas. Eu tive mais histórias, assim, que eu favoritei. Eu amei, acabei dando pra ele 4 estrelas e meia. Foi uma ótima leitura, foi uma ótima forma de começar mais um ano do projeto Murakamando. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal cheguem a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu alguma coisa no mês de janeiro e qual foi a sua melhor leitura até agora. E, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.